A paz do Senhor, queridos irmãos, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Nós vamos dar início ao nosso culto de oração nessa noite, culto onde nós vamos estar buscando a presença do Senhor, invocando a presença do nosso Deus, amém? Queria convidar você, antes de nós começarmos esse culto, a compartilhar o culto. Compartilhe aí para que mais pessoas sejam abençoadas, para que outras pessoas ouçam a palavra do Senhor, sejam tocadas pelos louvores, pelas orações que nós faremos aqui, que você seja um agente de bênção nessa noite com a sua rede social, amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 91, nós vamos estar lendo, salmo famoso, conhecido, né? Salmo onde muitas pessoas deixam, às vezes, suas Bíblias abertas nele e nem leem, né? Deixa lá como sendo algo supostamente para proteger, guardar a casa ou o estabelecimento, mas nós amamos a palavra do Senhor e guardamos ela no nosso coração. Então, nessa noite nós vamos ler juntos esse Salmo de número 91. Assim a palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que não encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? É esse Deus tão grande, maravilhoso que nós viemos buscar nessa noite. É esse Senhor tão surpreendente, tão supremo, sabe? No qual as nossas mentes jamais conseguirá dimensionar com a nossa natureza humana. É a esse Senhor que nós viemos buscar nessa noite. É a esse Deus que nós viemos clamar aqui nessa noite. É a esse Senhor que nós viemos rasgar o nosso coração em louvor, em adoração, com hinos de adoração. E eu quero convidar você, nesse momento, a você tirar um tempo de oração, a você tirar um momento onde você vai estar cultuando ao Senhor, sabe? Que você não se distraia, que nenhuma intercorrência na sua casa possa tirar você desse momento de culto, de adoração, mas convide a sua família nesse momento a se juntar a você, a cultuar junto ao Senhor. Se isso não é possível, infelizmente um dia será, nós cremos pelo poder do nome de Jesus, nós cremos nisso. Se isso não é possível, vá para um lugar, vá para o seu quarto, mas tire esse momento para você cultuar ao Senhor, para você entregar o seu culto ao Senhor, para você louvá-lo, para você bendizê-lo, para você abrir os seus lábios e cantar louvores ao Senhor, para você orar, para você entregar a Ele as suas súplicas, o seu clamor. Nós vamos dedicar esse tempo ao Senhor, amém? Queria convidar você a orar nesse momento, nós vamos ter um tempo de oração.
E aonde você está mesmo, né? Da forma que você puder ficar, nós vamos estar orando ao nosso Deus nesse momento. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te bendizer, queremos te adorar, Senhor, por este dia. Te damos graças pela tua presença na nossa vida. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor é soberano, porque tu és digno, porque todo poder, Senhor, é teu, porque tu estás, Senhor, assentado num trono de glória, Senhor, e todo domínio está nas tuas mãos, e nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos por isso. Porque sabemos, Deus, a sua soberania, sabemos, Senhor, o teu poder, sabemos, Senhor, quem tu és, e dedicamos ao Senhor nessa noite o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Dedicamos, Senhor, ao Senhor o nosso tempo nesse momento, e queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa vir com as tuas mãos de poder sobre as nossas vidas, que o teu Santo Espírito possa vir sobre este lugar, sobre cada casa, Senhor, que nesse momento se reúne em louvor ao teu nome, sobre cada vida, Senhor, que nesse momento dedica esse tempo, Senhor, para estar cultuando ao Senhor. Meu Deus, que o mesmo Espírito, Senhor, que está aqui, que já está aqui no nosso meio, possa estar também, Senhor, na casa dos teus filhos nesse momento, trabalhando, Senhor, nos corações, trabalhando nas vidas, Senhor, talvez até daqueles que ainda não servem ao Senhor. Meu Deus, que tudo que nós venhamos fazer aqui nessa noite, Senhor, seja revertido para a tua glória, para o teu louvor, para a exaltação, Senhor, do teu nome, porque nós queremos declarar, Deus, que tu és o Senhor da nossa vida, que tu, Deus, que nós amamos, Senhor, estar na tua presença, amamos, Senhor, poder te servir, amamos, Senhor, podermos ter a tua palavra, meditar na tua palavra, amamos, Senhor, poder, Senhor, nos ajoelharmos diante da tua presença e falar com o Senhor, na certeza de que o Senhor está ouvindo a nossa voz, ouvindo a nossa súplica, o nosso clamor. Nós amamos, Senhor, podermos ser chamados de teus filhos. Sabemos, Senhor, que fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, e que o seu sangue nos tornou filhos, e que o seu sangue nos tornou co-herdeiros. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos. Te adoramos, Senhor. Te adoramos porque nós não merecemos tão grande amor. Te adoramos, Senhor, porque mesmo tão falhos, Senhor, te adoramos porque mesmo tão pecadores que somos, meu Deus, o Senhor nos ama. O Senhor olha para nós, o Senhor trata conosco nas nossas limitações, o Senhor trata conosco nas nossas fraquezas, o Senhor nos ensina dia a dia a como te servir, a como sermos filhos melhores, a como sermos cristãos melhores, a como sermos, Senhor, os teus servos, de forma que glorifiquemos o teu nome em tudo aquilo que venhamos a fazer. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Muito obrigada pelo teu zelo para com a nossa vida. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor para com a nossa família. Meu Deus, muito obrigada pelos teus cuidados, pelas nossas vidas. Senhor, muito obrigada porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Muito obrigada, Senhor, porque todos os dias da nossa vida nós temos visto a tua provisão. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos sido amparados pelo Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos deitar a nossa cabeça e repousar, Senhor, tranquilamente, porque temos a tua presença, porque temos, Senhor, a presença do teu doce Espírito em nós, trabalhando no nosso interior, nos moldando, nos ensinando, nos dando fé, moldando o nosso caráter, a nossa vida. Nós te bendizemos, Senhor, nós te adoramos, e nessa noite, Senhor, nós queremos erguer um trono de glória, um trono de louvor, de adoração ao teu nome.
Queremos te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelas nossas falhas. Perdão, Deus, por tudo aquilo que nesse dia talvez fizemos, pensamos, falamos, Senhor, e que desagradou ao Teu nome, e que entristecemos o Teu Santo Espírito. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, mas que nós possamos estar com os nossos corações liberados nessa noite, sem nenhuma condenação, sem nenhuma acusação sobre as nossas vidas. Nós te louvarmos, Senhor, e te bendizermos, para nós adorarmos o Teu santo nome, Senhor. Abençoa cada lar nessa noite, cada um, Senhor, que nos acompanha nesse momento. Santo Espírito de Deus, que o Senhor possa visitar, Senhor, nesse momento, agora, já nesse começo de culto, onde nós estamos reunidos aqui no Teu nome, que a Tua presença santa, que o Teu poder, Senhor, seja derramado sobre as nossas vidas, seja derramado, Senhor, sobre os nossos corações, sobre a vida de cada um, Senhor, nesse momento, meu Deus, que está diante, Senhor, dessas câmeras, desses celulares, meu Deus, que não existam impedimentos, que não venham acontecer, Senhor, intercorrências, para nos impedir, Senhor, de louvarmos o Teu nome, mas que todos juntos, Senhor, possamos erguer louvores ao Senhor, que no mesmo propósito, que no mesmo Espírito, Senhor, toda a Sua igreja agora nesse momento, outras igrejas, Senhor, que estão cultuando ao Teu nome, todas as igrejas espalhadas, Senhor, pela terra, que nesse momento Te louvam, Senhor, Te glorificam, Te exaltam, Senhor, que nesse mesmo Espírito, Senhor, que nessa mesma intenção nós possamos ser envolvidos pela Tua presença, e o Senhor possa receber o louvor, a glória que estaremos dando unicamente ao Senhor, porque só Tu és digno, Senhor, só Tu és merecedor, só Tu és o Deus da nossa vida, só Tu és o nosso Senhor, a quem nós queremos louvar, a quem nós queremos declarar com os nossos lábios que nós amamos e que nós queremos servir, e que nós nos rendemos em adoração, nos prostramos na Tua presença, Senhor, para Te dar tudo aquilo que temos, tudo que somos, Senhor. Recebe nessa noite, recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe, Senhor, como um aroma suave as Tuas narinas nessa noite, Senhor, tudo que vamos fazer aqui, Pai, porque é para a Tua honra, para a Tua glória, para o louvor do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que você possa louvar ao Senhor juntamente conosco, amém. Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de oração. Nós vamos louvar ao Senhor, falar com o nosso Deus nesse momento. Queremos incentivar mais uma vez que você compartilhe o culto. Quero te incentivar a ficar presente no culto até o final com a palavra. Nós já falamos aqui, fizemos uma releitura quando a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na presença do Senhor, que você tenha um momento de, sei lá, de guardar a sua mão. Coloca o celular aí na sua frente, né? Compartilhe o culto. Se algum visitante seu chegar e você reconhecer, saúde ele. E tem um momento de culto, um momento de adoração ao nome do Senhor. Nós queremos também avisar que nós já ativamos o canal do YouTube da igreja. Mais para frente nós tentaremos transmitir o culto online, tanto aqui no Facebook quanto no YouTube. Mas os cultos já estão sendo carregados no YouTube. O culto de domingo passado já está lá no YouTube. E aí é só você procurar lá. E aí você pode assistir na sua televisão, né? As pessoas falam assim: pastor, se estivesse no YouTube eu consigo assistir na televisão, Facebook. Muitas TVs não rodam no Facebook. Então a gente está tentando fazer o máximo aí para que cada vez mais as pessoas possam ter oportunidade de adorar o nome do Senhor. Amém? Sejam todos muito bem-vindos.
Quando nós dizemos que nós consagramos o nosso ser ao Senhor, isso quer dizer que nós estamos dedicando a nossa vida a Ele. E deixa eu falar um pouco sobre isso. Muitas pessoas às vezes são criticadas porque investem seu dinheiro, investem seu tempo, investem em ações em que todo mundo vê que aquilo não vai dar certo. Não sei se você já conheceu alguém assim. Você olhava assim, todo mundo via que não ia dar certo. Todos os sinais apontavam para que aquilo não fosse dar certo. As pessoas foram avisadas e ele investiu a sua vida ali. Por que nós, enquanto filhos do Senhor, consagramos a nossa vida a Deus? Porque tudo no mundo, na história passada, presente e na que há de vir, aponta que as coisas desse mundo, que viver sem Deus, não vai dar certo. Porque as promessas de Deus, nenhuma delas caiu por terra, nenhuma delas falhou. E é por isso que nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Porque Ele já nos deu prova de que Ele é real e de que Suas promessas são verdadeiras. Ele já nos deu prova do Seu grande e eterno amor. Ele já deu prova do Seu cuidado sobre nós. Ele já nos deu prova da Sua justiça. Ele já nos deu prova que todos os caminhos que Ele colocou para nós eram caminhos de retidão. Ele já nos deu prova que Ele é o Senhor de tudo o que há. É por isso que nós consagramos ao Senhor, porque não há nada maior do que Ele e nem nunca haverá.
e adorarão diante de ti. E vão declarar que somente o Senhor é santo. Somente Deus é santo. É por isso que os nossos louvores, as nossas canções devem apontar para a santidade do Senhor. Devem apontar para a grandeza do Senhor. Devem apontar para os atributos do Senhor. Devem apontar para a sua justiça, para o seu poder, para a sua glória. As canções que nós cantamos não devem apontar para nós, não devem falar conosco, mas nós devemos prestar culto ao Senhor, reverenciar ao Senhor, por mais que existam músicas que sejam bonitas, mas quando nós cultuamos ao Senhor, esse momento, a palavra já diz, nós cultuamos a Deus, então tudo que ali é feito deve ser feito em culto ao Senhor. Compreende? A adoração, o louvor deve ser feito em culto ao Senhor. É quando nós entregamos ao Senhor. Nós não entregamos pedidos, nós não viemos para entregar pedidos. Isso nós fazemos na oração, mas no louvor nós louvamos, nós magnificamos, nós o adoramos, nós o exaltamos. Nós declaramos a sua majestade sobre nós. E é isso que nós vamos fazer nessa hora. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração.
Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Nós recebemos hoje alguns pedidos de oração. Vamos estar orando pela vida do Jorge Fernando, que sofreu um acidente de moto, se encontra em uma condição bem delicada, hospitalizado. Vamos estar orando pela vida do George, que está com coronavírus. Eu o conheço, está internado, hospitalizado com uma situação bem grave. Vamos orar também pelo nosso professor Niverton, que também está com coronavírus, não pôde nos dar aula ontem, né, online, porque fomos noticiados aí que ele contraiu essa doença. E tantos outros pedidos, né, irmãos? Esses foram os que nos chegaram. Esses são os que nós temos conhecimento, mas com certeza você aí na sua casa sabe de outras pessoas que se encontram enfermas. Nós temos a mãe do nosso diácono Davi também, a Nicinha, foi hospitalizada na sexta-feira, teve um quadro de hemorragia, já está em casa de novo. Vamos estar orando pela vida dela para que o Senhor estabilize, né, a saúde da sua filha, para que ela possa se restabelecer. Então, que nessa noite, querido, você possa orar ao Senhor. Que nesse momento você possa clamar ao Senhor pela sua vida. Eu não sei se você que nos acompanha agora, se você tem algum pedido de oração, se você está passando por alguma enfermidade, se você está com dores no seu corpo, ou tem alguém na sua família que se encontra enfermo. O que eu quero falar com você nessa noite é que você ore crendo no Deus que nós servimos, crendo no Senhor, que é aquele que tem o domínio de todas as coisas nas suas mãos, que é aquele que pode fazer todas as coisas. Por onde Jesus passava, Jesus curava aqueles que estavam enfermos, libertava aqueles que estavam encarcerados, endemoniados, e o poder do Senhor não mudou. O Senhor, ele continua sendo o mesmo hoje, né? E ele sempre será. Então, todo o poder está nele, toda a glória, toda a soberania, tudo está nele. Nós falamos um pouquinho sobre isso na semana passada, né? Sobre o poderio do Senhor, sobre a sua grandeza, sobre os seus atributos. E nós vamos, nesse momento, orar a esse Senhor, a esse Deus tão grande, a esse Senhor que é vivo, a esse Pai amoroso que nos ouve, que atende o nosso clamor, a esse Senhor que se atenta de verdade àquilo que nós estamos pedindo a Ele, amém? Eu quero que você una nesse momento a sua oração juntamente comigo e que nós possamos levantar um clamor, mesmo não podendo estar juntos fisicamente, mesmo não ouvindo a voz um do outro, né? Que nós não temos como nos ouvir agora, vocês me ouvem, mas eu não consigo ouvir a voz de vocês aí de casa, mas o mesmo Espírito nos une, a mesma fé nos une, e nós vamos estar entoando ao Senhor, elevando ao Senhor a nossa voz em oração, agora pela vida dos nossos irmãos que necessitam, amém? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, te damos graças, Deus, nessa noite pela tua presença na nossa vida. Te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus vivo e poderoso. Te louvamos, Deus, porque Tu és aquele que tem cuidado de nós. Te damos graças, Deus, porque sabemos que o Senhor está com os seus ouvidos atentos ao clamor da Tua igreja nesse momento. Pai, nessa hora nós entregamos ao Senhor as nossas vidas, as nossas petições, Senhor. Meu Deus, o pedido de cada um dos Teus filhos que estão sendo apresentados nesse momento ao Senhor. Meu Deus, eu quero te pedir, pelo poder que há no nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, entrar com intervenção, intervir nesse momento com as Tuas mãos fortes, Senhor, com o Teu poder sobre essas vidas, Senhor, repreendendo todo mal, repreendendo, Senhor, toda enfermidade, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós choramos crendo nessa noite. Eu te apresento, Senhor, a vida do Jorge Fernando.
que sofreu, Senhor, aquele acidente, tu sabes, tu o conheces, meu Deus, que tem passado por aquelas dores, meu Deus, tem necessitado de uma intervenção do Senhor. Te peço, Senhor, nessa noite pela vida do George, Senhor, que se encontra hospitalizado no CTI, por conta, Deus, de ter contagiado essa enfermidade, meu Deus, está lutando em favor da sua vida, meu Deus, a sua esposa, Senhor, está nesse momento clamando, pedindo ao Senhor, juntamente com os irmãos em Cristo, em favor da vida do George. Nós unimos a nossa fé, Senhora, da Ana Paula, da Paula, nessa noite, meu Deus, e te pedimos, por misericórdia, meu Deus, dá o escape ao George, entra com a sua provisão, Senhor, na vida dele, repreendendo, Senhor, essa enfermidade, Deus, em nome de Jesus. Te apresenta a vida do nosso professor Niverton também, Senhor, que contraiu essa enfermidade, que se encontra, Deus, acamado. Meu Deus, em nome de Jesus, sara, cura o seu filho. Não permita, Senhor, que ele necessite, Deus, ser hospitalizado. Meu Deus, entrar, Deus, para um quadro mais crítico, mas que o Senhor possa fazer estabilizar, Senhor, essa doença no seu corpo, fazer cessar, Deus, essas dores. Meu Deus, em nome de Jesus, toma a vida, Senhor, da nossa irmã Nicinha nas tuas mãos, a tua filha, meu Deus, pelo poder que há no teu nome, toca, Senhor, no corpo da tua filha nesse momento, retirando, Deus, toda enfermidade no seu rim, no seu corpo, meu Deus, que ela possa ver, Senhor, o teu milagre, a tua provisão. De igual forma, Senhor, cada um dos meus irmãos que nessa noite clama ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nos guarda, guarda a nossa casa, livra, Senhor, as nossas vidas dessas enfermidades, meu Deus, que tem assolado o mundo, que tem assolado tantas pessoas, Senhor, que tem enlutado tantas famílias. Guarda, Deus, pelo poder que há no teu nome, a nossa casa, nos livra, Senhor, dessas enfermidades, meu Deus, mas que nós possamos nos manter sãos, saudáveis, Senhor, que nenhum mal chegue até a nossa casa. Senhor, repreende toda enfermidade, todo câncer, Senhor, tudo aquilo que tem assolado, Deus, a vida dos teus filhos, meu Deus, que tem trazido dores, que tem trazido desconforto, incômodo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabemos que temos vivido tempos difíceis, Senhor, tempos, Deus, onde os nossos olhos verão outras coisas acontecerem, porque é o cumprimento da tua palavra. Mas a tua palavra também nos diz, Senhor, que por amor a nós, o Senhor abreviaria os dias e que o Senhor nos daria escape em tantas coisas. Nós te pedimos, Senhor, nos livra, nos guarda, guarda o teu povo, Senhor. Nos livra desses males que têm assolado o mundo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós cremos no teu poder. E nós queremos te pedir, Senhor, a tua provisão, assim como já tem sido todos os dias da nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, faz em nós o teu querer. Faça em nós, Senhor, a tua vontade. Que a tua presença, Senhor, esteja em nós. Que nós possamos resistir, Senhor, tudo, em todo tempo, tudo que chegar diante de nós, crendo no teu infinito amor, crendo, Senhor, na tua bondade, no teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que nessa noite você creia, querido, no seu milagre. Amém? Que você possa crer na intervenção do Senhor nesse momento na sua vida, na vida da pessoa que você orou. Que nós possamos colocar a nossa fé em ação. Amém? Que nós possamos colocar a nossa fé em prática. Que muito mais do que falar somente em fé, né? Nos dias da nossa adversidade, nós possamos de fato vivê-la e colocá-la em prática, colocá-la em ação. Amém? Nós vamos estar dando início à palavra do Senhor, poderosa palavra. Deixa eu ver se eu consigo ver que horas são aqui, que me deixaram sem horas. Todo mundo foi embora e pior que botaram uma tela aqui que eu não consigo nem ver a hora. Daqui a pouco alguém volta para me socorrer e me dizer o horário que é. Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos. Nós vamos estar lendo Salmos de número 32. Salmos de número 32, nós vamos estar lendo nesse momento.
Amém? Nos acompanhe, me acompanhe nessa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Amém? Na semana passada, nós começamos aqui um estudo sobre oração. Na verdade, já estamos vindo há umas 4 semanas falando sobre oração, né? E nós vamos dar prosseguimento a essa palavra, nós vamos dar prosseguimento a esse estudo sobre oração, sobre o quanto que a oração é importante na nossa vida cristã, o que a oração muda na nossa vida, como precisamos orar, como devemos orar, várias coisas nós vamos trabalhar aqui sobre oração, oração de forma coletiva, oração de forma individual. E na semana passada nós falamos um pouco sobre orar e fizemos uma analogia de que orar é como respirar. Não há como falar de uma vida cristã, de uma caminhada cristã, sem que nós vivamos uma vida de oração, sem que faça parte da nossa vida, da nossa essência, da nossa natureza, essa vida de oração, né? Nós trabalhamos bastante tópicos sobre isso, não vamos rever todos eles, porque nós já falamos, mas daremos prosseguimento ao que nós começamos a trabalhar na semana passada. E o interessante que nós vamos falar hoje nós vamos falar, se eu pudesse dar um tema a essa pregação, né, seria sobre Senhor, ensina-me a orar. Seria o tema da nossa pregação. Vira, por favor. Eu não estou sem nenhuma hora aqui, não tenho nem noção de que hora seja. Não, mas que horas são agora? Eu preciso pelo menos ter uma noção. Então, na semana passada nós estávamos falando sobre isso e hoje nós vamos falar sobre como Deus, pedindo a Deus para nos ensinar a como devemos orar. Pedindo ao Senhor, Senhor, ensina-me a orar. Já falamos sobre orar é respirar e nós vamos trabalhar hoje um pouco sobre esse tema. Senhor, ensina-me a orar. E aí nós trabalhamos na semana passada, dividimos um pouco essa palavra, nos mostrando que faz parte da nossa natureza cristã orar. Mas interessante que mesmo sabendo, né, que é crucial para a nossa vida orar, como respirar é uma coisa que é crucial, em alguns momentos isso não vai acontecer de uma forma natural. Por exemplo, vamos lá. Respirar é algo que é natural da nossa vida, né? Só que em alguns momentos isso pode não acontecer de forma natural. Hoje nós oramos aqui pela vida do George, é um conhecido meu,
E nós estamos tendo conhecimento de que ele está respirando por meio de aparelhos que o ajudam a respirar. Então, ele não está tendo uma respiração natural. A respiração é crucial para ele. Ele não pode ficar sem a respiração. Mas o fazer de forma natural. Ele não está conseguindo fazer pelos meios dele, do corpo dele. Ele está precisando de veículos que o ajudem nessa respiração, né? E às vezes há momentos na nossa vida que precisamos orar, que sabemos que o necessário é orar, que o caminho seria a oração, mas nós evitamos esse momento. Mesmo sabendo que o ideal a seguir, que o certo a se fazer seria orar, mas nós evitamos esse momento. É como essa situação daquela pessoa que não consegue respirar de forma natural. Nós sabemos que orar para nós é como respirar, mas nós evitamos esse momento. E a Bíblia vai nos dar alguns exemplos para ratificar isso que eu estou falando. De que mesmo que a postura ideal deveria ser de oração, muitas pessoas se calaram ou se omitiram nas suas respostas, mas elas não oraram. Elas não tomaram o caminho que era o caminho ideal para o momento, que era o de oração. Nós vamos ver sobre um primeiro homem, né, que fez isso. Primeiro homem criado, primeiro homem e primeira mulher, Adão e Eva, criados, colocados no jardim do Éden, criados de forma perfeita pelo Senhor, e foi colocado dentro de um jardim perfeito, onde se tinha tudo para eles viverem, conviverem da forma mais digna, melhor possível, mas mesmo assim a gente já sabe a história, a gente já conhece esse enredo, e a gente sabe o que aconteceu. E mesmo depois de terem desobedecido ao Senhor, e de Deus ter poupado a vida deles de uma forma muito bondosa, porque eram ali somente um homem e uma mulher, no qual Deus poderia extirpar da terra e criar novamente outros seres, porque eles haviam desobedecido ao Senhor, eles tinham desobedecido a Deus, dentro daquilo que lhes tinha sido proposto, e Deus poderia simplesmente optar por acabar com eles ali. Não existia ainda toda a humanidade, só era um homem e uma mulher, mas Deus, na sua bondade, Deus não extermina com eles, né? Eles foram ali poupados da morte, e quando foram chamados para uma conversa com Deus, ao invés de reconhecerem o seu pecado, ao invés de se retratarem de uma forma imediata, ou logo após de terem pecado contra o Senhor, deles terem orado e terem chamado ao Senhor para uma conversa, não existia ali ainda a prática da oração, né? Porque Deus vinha falar com eles todos os dias. E aí, quando Deus chega para essa conversa, que era natural acontecer todos os dias, ao invés de confessarem os seus pecados, ao invés de tentarem se retratar, ao invés de tentarem pedir perdão pelo que haviam cometido, eles tentam se desviar dos julgamentos de Deus e passando esse julgamento para outro. Ao invés de admitirem, de reconhecerem a culpa, a gente percebe que a postura de Adão e Eva não é essa. A postura de Adão e Eva é de passar para o outro a responsabilidade do ato que cometeram. A gente vai ver isso no livro de Gênesis. Abra comigo a sua Bíblia. Gênesis 3, 6, do versículo 6 ao versículo 13, nós vamos ver isso. Diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento,
tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, a Eva, e disse-lhes: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ambos ali não adotam uma postura de reconhecerem o seu pecado, de reconhecerem a sua culpa e de se retratarem com Deus e de pedirem perdão ao Senhor. Mas os dois, Adão passa para Eva a culpa, Eva transmite à serpente a culpa. E aí a gente vai ver a penalidade que cada um tem, que cada um recebe por conta do pecado da desobediência. Não é disso que a gente e focar nessa noite, mas mostrando que desde o primeiro homem, desde a primeira mulher, a atitude dos homens, muitas vezes, mesmo sabendo que o melhor a se fazer é se chegar ao Senhor, se retratar, contar, falar a verdade, orar, se expor, mesmo falando na semana passada que orar para nós, para a nossa vida cristã, é como respirar. Por muitas vezes, a gente se esquiva desse caminho. Um segundo exemplo que nós temos dentro da Bíblia, ainda no livro de Gênesis, é de Caim. Mesmo sendo questionado pelo próprio Deus, ele preferiu se esquivar do que dar a resposta correta e se arrepender do seu erro. A gente vai ver isso lá em Gênesis, anda um pouquinho mais para frente. Gênesis 4, do versículo 8 a 10. Depois que Caim já havia matado Abel. E falou Caim... Não, ainda no versículo que ele ainda vai matar. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele lhe disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Deus já sabia o que Caim tinha feito. Na verdade, quando Caim, ele percebe que Deus havia se agradado da oferta de Abel mais do que da oferta dele, o seu semblante cai. E Deus percebe, e Deus até o instrui. E Deus fala com ele previamente, de forma antecipada, que o pecado já estava à porta e que ele precisava dominá-lo. Ele tinha que aprender a dominar aquele pecado. Deus fala, porque já sabedor do que se passava no coração de Caim, Deus já mostrou para Caim que ele precisava se atentar para aquele sentimento que estava entrando no seu coração. E aí, depois que Caim mata Abel, Deus chega para conversar com Caim novamente, e Caim, mais uma vez, não se retrata junto ao Senhor. Caim não tem a postura de se humilhar diante de Deus, de reconhecer o seu erro e de dizer que havia pecado e de se humilhar e se pedir perdão diante de Deus. E mais uma vez, mesmo sabendo que o caminho certo seria esse, Caim se esquiva. Então tem Adão e Eva, seus pais. Caim adota o mesmo proceder.
Andando um pouquinho mais lá na frente, o salmo que nós abrimos antes da palavra, salmo de número 32, um outro exemplo que nós temos, o rei Davi. E o rei Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele admite que ao invés de orar, por um determinado tempo ele se calou. E esse calar dele foi totalmente destrutivo para ele. Trouxe enormes consequências para ele. Ele vai ter conhecimento disso. E ele vai falar sobre isso no Salmo 32, que nós já lemos aqui, né? Mas vamos rever lá, Salmo 32, do versículo 3 ao versículo 6, ele vai falar, olha, enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Enquanto Davi se calou, enquanto Davi se manteve calado, enquanto Davi não se entregou em oração a Deus para confessar os seus pecados, ele viveu dias terríveis. E ele admite isso, e ele confessa isso. Então, muitas vezes na nossa vida, irmãos, a gente sabe, a gente pronuncia. Nós falamos aqui na semana passada de que orar é como respirar, de que de fato a gente precisa rever isso na nossa vida. E eu espero que essa palavra tenha surtido um efeito no seu coração e que no curso dessa semana você tenha desenvolvido uma vida de oração melhor do que pelo menos era antes e que você está desenvolvendo a cada dia mais, como eu tentei na minha semana caminhar de forma melhor do que eu caminhava na minha vida de oração com o Senhor, porque eu disse na semana passada, né? A palavra, ela corta aqui, corta aí. Então, quando a gente traz a palavra, quando a gente traz o ensinamento da palavra do Senhor, nós também somos instruídos por ela, nós também somos constrangidos, na verdade, por ela. E percebemos, às vezes, quão falho nós somos em algumas áreas da nossa vida, em tantas áreas, na verdade, da nossa vida. E às vezes mesmo sabedores desse discurso, mesmo sabendo que é essencial, que é crucial, que é indispensável para a nossa vida, nós trilhamos caminhos que são diferentes. Nós sabemos que num determinado ponto da nossa vida, por um determinado ato que cometemos, o caminho seria nós nos ajoelharmos diante do Senhor, orarmos, pedimos misericórdia ao Senhor, pedimos compaixão, pedimos perdão ao Senhor pelos nossos atos falhos. Mas quantas vezes fazemos um caminho oposto? Fazemos um caminho oposto a isso. E vimos alguns exemplos de homens dentro da Bíblia que também fizeram a mesma coisa. E nesse caminho, né, nessa vida de oração, com certeza, quanto mais nós fazemos, não que seja necessária uma vida de prática para que eu seja uma pessoa que ore melhor do que outra, porque eu oro tantas vezes ao dia, eu oro melhor do que o meu irmão, mas com certeza na nossa vida de desenvolver uma caminhada de oração com o Senhor, mais o Senhor se revelará a nós. Mais nós aprenderemos a como orar, mais o Senhor nos ensinará a como orar. E tantas vezes nós nos chegamos diante do Senhor e por conta de algumas situações que acontecem ou por conta de algumas coisas que fazemos, nós nos vemos de uma forma que nós não sabemos nem como chegar diante do Senhor para falar aquilo. E nós precisamos falar, Senhor, me ensina a orar. E quando eu não souber orar, que o seu Espírito Santo interceda por mim. Porque eu preciso saber como orar. E os discípulos andavam com Jesus e eles pediram isso para Jesus. Quando a gente vê lá no livro de Lucas, se você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas 11, versículo 1, primeiro versículo, Evangelho de Lucas 11, 1, diz assim:
E aconteceu que, estando ele a orar, Jesus, né, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Observem, irmãos, que se nós formos ler na Bíblia, os discípulos eles andaram com Jesus durante um tempo, né? Estiveram ali com Jesus na sua caminhada, viram muitas coisas que Jesus fez, viram muitos milagres do Senhor, viram muitas coisas, né? Mas em toda a história dos relatos que a gente vê dessa caminhada dos discípulos com Jesus, o único pedido, o único registro na Bíblia em que os discípulos pedem a Jesus que ensine eles a algo é em relação à oração. É o único registro. Lá em Lucas 10, você pode depois olhar lá, fazer a leitura de Lucas 10, foram quando os 70 discípulos foram enviados, né? E eles foram enviados para que eles falassem em nome de Jesus, e Jesus dá são dadas algumas instruções a eles, como é que eles deveriam chegar na cidade, como que eles deveriam proceder, tal e tudo mais. E é falado para eles: olha, vocês vão lá, vocês orem, vocês curem, vocês expulsem os demônios. E esses discípulos não perguntam a Jesus: olha, ensina a gente como é que a gente tem que fazer isso. Ensina a gente como é que a gente vai curar o enfermo, como que a gente tem que falar para curar o enfermo, como é que a gente tem que falar para expulsar o demônio. Não há registro disso na Bíblia. Eles simplesmente obedecem, eles ouvem as instruções que são dadas, eles obedecem essas instruções, sem fazer perguntas de como fariam isso, e eles vão. E eles vão. E eles vão para as cidades, cumprem exatamente aquilo, da forma como eles foram instruídos. E se vocês olharem lá o texto vai nos mostrar que eles voltam alegres, regozijantes, porque deu tudo certo. A gente pode dar uma olhadinha nisso, nós não vamos ler o texto todo na íntegra, porque o texto é grande, mas abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Lucas, Lucas 10. Vamos ler o versículo 1, diz assim: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Aí agora o versículo 9, vamos lá. A instrução que Jesus deu para eles: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Essa foi a instrução que Jesus deu para eles. Lá no 17, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitaram. Então eles voltam alegres porque deu tudo certo. Mas eles não pediram ensinamento do Senhor para como fazer isso, para como fazer essas práticas que Deus tinha designado que eles fizessem. Em um outro episódio também, quando os discípulos são confrontados, porque não conseguiram expulsar o demônio daquele rapaz lunático lá, eles não pediram para Jesus ensinar a eles como expulsar aqueles demônios. Eles só perguntaram a Jesus por que eles não conseguiram. Mas eles não pediram ensinamento para Jesus. Isso a gente pode ver lá em Marcos. Abra sua Bíblia. Em Marcos 9, Evangelho de Marcos. Marcos 9, do versículo 17 ao 29, nós vamos ver. Olha só. Um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma,
e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, e de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não conseguimos expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, mesmo vivendo aquela situação onde não tinham... Imagine, irmãos, você ser colocado diante de uma situação, e não é fácil, né? Você ser colocado diante de uma situação onde você está ali falando em nome de Deus, do Senhor, que você está apregoando, e ele olha, ora, por favor, ora para que esse meu filho seja liberto, e nada acontece. É vergonhoso, é entristecedor. Você fica constrangida, constrangedor na hora. É como se nós fôssemos orar por um endemoniado na rua e a pessoa não fosse liberta. Ela continuasse ali possessa ainda, porque nós não estávamos preparados com o jejum, com a oração, com a nossa vida preparada a ponto daqueles demônios saírem daquele corpo, né? Mas os discípulos, mesmo constrangidos por não terem conseguido, eles não perguntam a Jesus e não pedem a Jesus que os ensinasse. Olha, mestre, Rabi, o que o senhor fez? Ensina a como conseguir expulsar os demônios quando tiverem outros casos assim. Não foi essa o questionamento deles. Eles perguntaram por que eles não conseguiram. E aí Jesus dá a resposta para eles. Porém, quando o assunto é oração, quando se trata de oração, os discípulos pedem a Jesus: ensina-nos. Quando se trata de oração, os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, Rabi, mestre, ensina-nos. Porque eles entendiam, eles sabiam que eles precisavam aprender. Porque se o próprio Cristo orava, se existiam relatos dentro dos escritos bíblicos que já existiam, de tantos outros homens que oravam, eles entendiam que era necessário aprender como orar. E Jesus responde com instruções que resumem o que toda a Bíblia, né, que existia na época ali, todo o escrito que já existia falando sobre oração, Jesus faz um resumo sobre oração. Em Mateus 6, do 9 ao 13, a gente consegue ver isso. Ou seja, num texto sucinto, Jesus nos dá um alicerce para todas as nossas orações. A oração do Pai Nosso, Jesus monta um alicerce. Jesus monta uma base para nós, que nos serve até hoje, para todas as nossas orações. Não que nós devamos repetir essa oração, mas ele nos deixa um modelo.
E mais para frente, nessa nossa caminhada onde nós estamos falando sobre oração, nós vamos trabalhar a oração do Pai Nosso. Hoje nós não vamos nos ater a ela, tá? Porque nós estamos falando primeiro de alguns outros tópicos, mas nós falaremos sobre a oração do Pai Nosso. Então, muito se discute sobre o que seria a oração. Como é orar? O que é orar, então? Muitas pessoas vão dizer, olha, orar é falar com Deus. Há erro em falar isso? É errado dizer que orar é falar com Deus? Não, não há erros. Mas orar só é isso? Seria limitar a oração exclusivamente a isso? Orar é falar com Deus? Outros diziam que orar é pedir algo a Deus. Oração seria limitado a isso, a pedir algo a Deus. Outros podem dizer que orar é alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Seria isso oração? Outros poderiam pensar, orar é encaminhar o desejo na direção de Deus. Muitas são as colocações sobre o que é oração. E, na realidade, a gente pode dizer que a oração é uma mistura de tudo isso. Na verdade, nós vamos pedir como modelo que o Senhor nos deixou, como alicerce que o Senhor nos deixou. Nós vamos pedir a vontade dEle, nós vamos falar com Deus. Muitas vezes nós vamos só externar o nosso sentimento, nós vamos só chorar. É uma junção de coisas que está dentro da oração. Logo, a gente não pode dar qualquer definição para a oração. Tem gente que, para muitos assuntos bíblicos, fala, ai, gente, orar é orar, ora aí, faz qualquer coisa. E não é isso. Porque a Bíblia vai falar, olha, não recebeis porque pedis mal. Quando nós oramos errado, nós deixamos de receber do Senhor. Então, enquanto líderes, líderes espirituais, enquanto servos do Senhor, nós não temos que nos ater, nós não temos que nos conformar em vários aspectos do que a Bíblia nos ensina na nossa caminhada cristã, com definições que nos são dadas de qualquer forma. Ora aí, orar é orar, gente. Fala qualquer coisa com Deus. Não é isso. O Senhor Jesus nos deixa um modelo. Se Ele nos deixa um modelo, porque há alguma importância nisso. Porque há algum sentido nisso. Existe o porquê, porque senão, Jesus, ao ser interpelado, Jesus, ao ser ali, depois de levantar a sua oração, depois de ele ser interrogado ali pelo seu discípulo, ele poderia simplesmente falar, não, olha, ora aí do jeito que vocês querem. Orar é vocês falarem comigo. Logo, se ele era Deus, se os discípulos estavam falando com ele, eles estavam orando. Então, Jesus quis mostrar que não era só isso. Não era só desta forma. E ele vai e apresenta um modelo. Então, precisamos de uma definição correta. Porque a interpretação equivocada gera uma aplicação equivocada. Quando a gente interpreta alguma coisa de forma equivocada, a gente vai aplicar aquilo de forma equivocada. Então, quando a gente ouve coisas erradas sobre oração, do que é oração, nós vamos aplicá-la de forma errada. E aí eu vou contar uma historinha para vocês aqui, que eu li lendo esse livro, muito engraçada. Diz assim, a história. Um dia, um homem, no Dia das Mães, foi dar um presente para sua mãe de Dia das Mães. E ele achou um papagaio caríssimo. O papagaio custava $10.000. Só que o papagaio falava 40 línguas diferentes. O papagaio cantava diversos hinos. O papagaio fazia 1 milhão de coisas. E ele falou assim, caramba, eu vou comprar isso para minha mãe. E ele deu $10.000 no papagaio e mandou
Isso pela mãe, por uma empresa de entrega, né, para ser entregue de forma toda adequada ali, para que o papagaio não morresse, tal e tudo mais. Só que passaram uns dias e ele não teve retorno nenhum da mãe em relação a isso. E aí, muito curioso, né, ele resolveu ligar para a mãe para perguntar. E aí ele ligou para a mãe e falou assim: mãe, e aí, o que a senhora achou da ave? A mãe respondeu: ah, meu filho, achei ótima. O filho, muito orgulhoso, né, todo alegre, feliz, perguntou: qual foi a parte favorita? O que a senhora mais gostou? E aí a mãe respondeu: olha, as coxas estavam deliciosas. A mãe recebeu o papagaio e nem teve tempo, nem entendeu o que era o papagaio, nem descobriu que o papagaio falava 40 línguas, que o filho pagou $10 mil pelo papagaio. Ela simplesmente matou, cozinhou o papagaio. E o que isso tem a ver com o que você está falando? Uma interpretação equivocada faz com que a aplicação seja errada. Às vezes a gente interpreta coisas e a gente tem visto aí, irmãos, aberrações, sabe? Em relação à oração. Interpretações equivocadíssimas em relação à oração. A gente tem visto pessoas orando em nome próprio. O Sandro, né, que gosta muito de dar exemplos, e ele vê muitos vídeos de pastores aí, e a gente vê cada coisa. O advento da internet nos possibilita isso. E aí a gente vê pessoas orando em nome próprio. Olha, Senhor, quem está te pedindo aqui é o fulano de tal, hein? Então, por favor, me atenda, porque é o fulano de tal que está pedindo. E quem somos nós, irmãos? Quem somos nós para que em nosso nome nós venhamos achar que nós seremos atendidos por alguma coisa em Deus? É pelo nome de Jesus. É através de Deus olhar para nós e enxergar Cristo que nós somos atendidos nas nossas petições. Mas aí temos sido ensinados e temos visto pessoas falando: não, ora, determina, decreta, no seu nome ali, você tem que ter ousadia e você tem que falar. E aí as pessoas falam: mas olha, é uma conversa informal com Deus, fala qualquer coisa. Não, enquanto se existe sim como se achegar ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu... Então, assim, Jesus vai nos dando um modelo. E às vezes a gente acha, claro que você não precisa orar com uma formalidade de você precisar fazer impostação de voz, porque Deus vê a sinceridade do nosso coração. Mas há um caminho, há um direcionamento. Existe a questão de nós exaltarmos o nome do Senhor, de nós rendermos a glória que é devida ao seu nome na nossa oração, de nós pedirmos perdão pelos nossos pecados quando nós nos achegarmos ao Senhor. Existe sim uma forma, ela nos é ensinada pelo próprio Cristo. E aí nós vemos pessoas ensinando quase a você torcer o braço de Deus para você conseguir algo. Ou você fazer uma permuta com Deus. Permuta é troca. Ó, Senhor, quantas vezes nós não vemos isso, irmãos? Se o Senhor fizer isso, me atender nisso, eu te dou isso. Irmãos, permuta é entre iguais. Quando você vai prestar um trabalho para alguém, às vezes a pessoa não tem como te pagar em dinheiro, ela pode te oferecer algo que você tem interesse. Olha, fulano, faz esse serviço para mim, eu sou advogada. Ives, faz essa causa para mim, mas eu não tenho como te pagar, mas eu posso te dar o meu carro. Eu sei que essa causa é cara, coisa e tal, eu tenho um carro X. Te interessa? Ah, eu estava precisando mesmo de um carro, me interessa. Então eu vou fazer o serviço para você e você me dá o seu carro. E às vezes a gente vê pessoas que se dizem cristãs, pastores, ensinando
a você trabalhar com permuta com Deus. Olha, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu te dou isso. O que a gente tem para oferecer para o Senhor que interessa a Ele, irmãos? O que nós temos na nossa limitação, na nossa pequenez enquanto homens que somos? O que nós temos para oferecer ao Senhor que Ele já não tenha? Que possa ser de interesse para que a gente venha fazer permuta com Ele. Ó, Senhor, eu só faço se o Senhor fizer isso. Mas nós temos sido ensinados a isso. A orarmos desta forma, a orarmos mal, a orarmos errado, a fazermos barganha com o Senhor, enquanto não é isso que a palavra dele nos instrui, nos ensina. Nós não temos nada que o Senhor necessite. Nós necessitamos do Senhor. Entenderam como é que oração... É claro que você não precisa fazer um curso para você orar. Você pode se ajoelhar onde você está agora e orar e falar com o Senhor. Mas você consegue compreender que orar também não é tão limitado conforme as pessoas, tão deturpado conforme as pessoas estão falando por aí e ensinando por aí? Existe uma forma. Existe um caminho. Jesus nos ensina esse caminho. E a primeira coisa para nós entendermos é que nós primeiramente precisamos entender que necessitamos estar nesse caminho. Esse é o primeiro passo. Necessitamos estar nesse caminho. Esse já é o primeiro despertar. Precisamos estar nesse caminho. Depois que somos despertados nisso, glória a Deus, começamos a desenvolver a nossa vida de oração. Existe uma forma como se orar. Os discípulos pediram a Jesus: ensina-nos, Senhor, a orar. Nos ensina como orar. Se eles pedem para que o Senhor os ensine, é porque existe uma forma. E não é essa forma que nós falamos aqui agora, como as pessoas estão fazendo. E uma boa definição de oração, irmãos, é orar, é clamar a Deus para que Ele cumpra a sua promessa. E aonde estão escritas as promessas do Senhor? Na sua palavra. Então é fundamental que a gente leia a palavra do Senhor, para que cada vez mais nós façamos orações corretas, orações certas, orações conforme aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. O primeiro caso de oração que está descrito na Bíblia encontra-se lá em Gênesis 4. Adão se conhece novamente a sua mulher, né? Eva se envolve novamente. Nós já pregamos sobre isso, eu já preguei sobre isso em um culto de oração há umas semanas atrás, quando nós estávamos ainda na igreja. Adão conhece novamente a Eva e ela dá à luz a um filho que ela dá o nome de Sete. E ela diz que esse filho substitui Abel, que Caim tinha matado, né? E um outro filho, e Sete gera um outro filho, e Sete dá o nome para esse outro filho de Enos. E nestes tempos as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor, e essa história você pode ver lá no livro de Gênesis 4, versículo 25 e 26. Quando você para ler um pouco da genealogia, você vai ver sobre isso. E as pessoas começam a invocar o Senhor. Invocar o Senhor é muito mais do que dizer o seu nome em voz alta. Que a gente fala assim, precisamos invocar o Senhor, preciso gritar, Senhor, Senhor. Mas invocar ao Senhor é muito mais do que isso. Invocar o Senhor, invocar o seu nome é fazer um apelo ao seu caráter. É como se fosse um pedido de socorro de alguém que grita: olha, liga para mim, para os bombeiros, liga para o 190. Você vai ligar para aquele número porque você sabe que aquele número, é uma linha de emergência. Ninguém liga para o bombeiro, ninguém liga para o 190 para falar qualquer coisa que seja, para contar qualquer história que seja. Você liga porque você tem uma emergência. Ligar para esse número é sempre chamar por ajuda.
E de igual forma é invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é um reconhecimento nosso, da nossa humanidade, da nossa fraqueza, de que nós sempre necessitamos da ajuda do Senhor. Para qualquer coisa que seja. Ah, Ives, então eu só preciso orar quando eu preciso de ajuda, mas nós precisamos da ajuda do Senhor sempre. Em todo tempo, em todo momento, para uma decisão com o filho, para uma decisão na escola, para uma decisão na profissão, para uma decisão no trabalho, para uma decisão dentro do casamento. Nós sempre precisamos da ajuda, do auxílio do Senhor. Orar é invocar essa presença. Orar é chamar essa presença maravilhosa. Orar, querido, é o nosso reconhecimento de que nós dependemos da presença desse Senhor, de que muito mais do que barganhar com Deus, de que muito mais do que permutar com Deus, de que muito mais do que achar que nós temos algo para oferecer como permuta para Deus, porque não temos. Porque não está sendo uma relação de iguais. Não há igualdade. Diferente do que se prega aí, pregações loucas, hereges, de que somos iguais a Cristo, não somos. Fomos tornados filhos por meio do sangue de Cristo, mas não há uma igualdade. Os atributos de Deus não são... Existem atributos do Senhor que são comunicáveis, mas há atributos que são incomunicáveis, só pertencem a Ele. Jamais seremos iguais, jamais poderemos trabalhar. Jamais poderemos trabalhar com Deus dessa forma. Mas nós precisamos aprender que em todo tempo nós precisamos invocar o nome do Senhor. Nós precisamos atrair essa presença maravilhosa. Nós precisamos chamar, queridos, essa presença maravilhosa no qual nós necessitamos, no qual eu e você precisamos, carecemos. Nós oramos, irmãos, não porque o Senhor precisa e necessita se relacionar conosco. Ele quer, mas essa não é uma necessidade dele. Essa é uma necessidade nossa. Nós necessitamos. Tem uma música que fala sobre isso, né? Clame por Ele, nome tão lindo, pode restaurar o seu viver. Clame por Ele, Ele te conduz. Chame pelo nome de Jesus. Esse nome nós precisamos invocar. Esse nome nós precisamos chamar em todo tempo. Nome que é sobre todo nome. Uma vida de oração não é um mero momento de prazer. Uma caminhada, uma vida cristã. Entender que nós necessitamos de estar em oração. Não é por um mero... olha, eu entendo que eu preciso fazer isso agora. Não. É porque nós entendemos que nós necessitamos. E como aquele que carece de socorro e que liga para uma linha de emergência, a nossa linha de emergência é o nosso contato direto com o Senhor. Nós não oramos porque o Senhor necessita. Nós oramos porque nós necessitamos dEle em todo tempo. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor em todo tempo. Nós necessitamos dessa presença. E triste coisa é, irmãos, triste coisa é, quando mesmo sabendo que esse é o caminho, quando mesmo sabendo que essa é a direção, nós trilhamos outro caminho, nós fazemos outra coisa. Nós fazemos como o rei Davi fala aqui, olha, ao invés de orar eu me calei. E como eu me destruí, como eu sofri. Como foram pesados os meus dias, como meu humor ficou ruim. É o que ele diz, é o que ele assume. Porque ele se calou. Ou às vezes buscamos álibis, buscamos justificativas
justificativas, como fez Adão e Eva, que Adão joga a culpa para Eva, Eva joga a culpa para a serpente. Ou às vezes nos omitimos da nossa responsabilidade, do nosso erro, do nosso pecado, como fez Caim. Já sabedor que tinha matado seu irmão e omite a informação, mesmo estando diante do Senhor. Mesmo estando diante do Senhor, Deus nos convoca a um tempo de oração. Eu não sei se você percebeu, mas nós temos vivido tempos cenários que estão nos mostrando a aproximação do fim. Eu não sei se só eu estou tendo essa sensação, acho que não sou só eu, porque aqui na minha casa a gente conversa isso o tempo inteiro. E é impressionante como é que as coisas estão, o cenário está se modificando assim, ó, numa velocidade, que às vezes a gente fala assim, mas Jesus não vai voltar ainda, porque ainda precisa existir o tempo de paz. Mas vocês já pararam para pensar que as coisas podem acontecer de uma forma muito rápida? Como aconteceu essa situação que um dia nós estávamos todos no trabalho, todos na nossa vida secular, e agora precisamos estar todos isolados em casa. O mundo basicamente parou, está todo mundo confinado, e as coisas estão assim, e de uma hora para outra tudo pode se modificar. Os nossos olhos estão vendo, nós estamos vivendo o tempo do fim. A palavra está se cumprindo. E não há mais tempo para nós nos distanciarmos do Senhor, para nós escolhermos outro caminho que não seja o caminho de uma vida de busca pela presença do Senhor, de busca em oração, de busca em leitura da palavra. O Senhor nos chama a nos despertarmos nessa noite. E que nós possamos pedir isso ao Senhor. Senhor, ensina-me a orar. Como os discípulos pediram, ensina-me. Se eu ainda tenho orado de forma equivocada, se eu fui ensinada de forma tão diversa, Senhor, e tenho orado de forma que eu não tenho conseguido respostas às minhas orações, porque eu tenho orado de forma errada. Ensina-me a orar, ensina-me a Tua palavra, traz esclarecimento, traz iluminação, para que eu leia a Sua palavra e eu compreenda e eu consiga entender a Sua vontade, as Suas promessas, os Seus preceitos para a minha vida. Nós vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Feche os seus olhos comigo. E que você possa pedir ao Senhor isso. Peça ao Senhor. Eleve a sua voz ao Senhor nesse momento. E peça ao Senhor isso. Senhor, ensina-me a orar. Oh, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos, Senhor. Porque mesmo sabendo tantas vezes que este é o caminho, por tantos momentos, Senhor, nós escolhemos outros caminhos. Nós escolhemos, Senhor, nos calar. Nós escolhemos ficarmos quietos nas nossas angústias, nas nossas lamentações. Optamos tantas vezes, Senhor, em nos omitirmos. Ou optamos, Senhor, em buscar álibis para justificar a nossa falta de oração. Senhor, mas que o Senhor nos ensine a orar, nos ensine que esse é o caminho que precisamos seguir. Este é o único caminho, Senhor, porque quando trilharmos o caminho de dependência do Senhor, de dependência no Senhor, onde confessamos ao Senhor os nossos pecados, onde abrimos para o Senhor a nossa vida, o nosso coração, tudo fluirá muito melhor na nossa vida. Nos ensina, Senhor, a estarmos aos Seus pés. Nos ensina, Senhor, a reconhecermos que não há lugar melhor para estarmos do que aos Seus pés, Senhor. E é tempo para isso. É tempo que o Senhor convoca a Sua igreja a estar, Senhor, aos Seus pés, a estar contigo, a estar invocando a Sua presença, a estar invocando o Seu nome, Senhor. Desperta a Tua igreja.
Nos desperta para um tempo de oração, Senhor. Nos desperta para um tempo de leitura da Tua Palavra. Nos ensina, Deus, a vivermos a Tua Palavra. Nos ensina a vivermos os Teus preceitos, Senhor. Nós te pedimos nessa noite, nós te clamamos, Espírito Santo de Deus, faça em nós o Teu querer. Faça em nós, Senhor, a Tua obra de santificação, de purificação. Lava-nos, Senhor, dos nossos pecados. Purifica-nos, Senhor. Faça em nós, Deus, tudo aquilo que agrada o Teu coração. Oh Deus, aqui estamos nós. Aqui nós estamos, Senhor, com os nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua voz, para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o Teu cuidado, se eu não consigo ouvir a Tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. Tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a Ti. O Teu perdão me cura, Deus, a Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Muito obrigada, Jesus, pelo Teu amor, Um Senhor. amor sem fim. Seu amor que é tão grande, tão infinito, que não somos merecedores. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A Tua bondade transbordará Meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a Ti. O Teu perdão me cura, Deus, a Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Oh,
Jesus, quão grande amor. Sei que me amas de um modo totalmente gracioso. Jesus, quão grande amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, a tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Graças a Deus, aleluia. Saiba disso, querido, que o Senhor te ama com amor sem fim. Quando eu comecei esse culto, eu estava com uma dor de cabeça infinitamente grande, enorme, muito incômoda. Eu falei assim, ai Senhor, vou precisar pregar, tô com muita dor de cabeça, aquela dor de cabeça que não te deixa se concentrar em nada, muita dor de cabeça. E eu orei, eu falei, Deus, tem misericórdia de mim, faz essa dor de cabeça passar, para que eu consiga trazer a sua palavra. E às vezes você pode achar que isso, né, é um pedido pequeno frente a tantas coisas que passamos, que vivemos, mas o Senhor, Ele nos ama com amor sem fim, e Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos e necessitamos para cada momento da nossa vida. E estava um momento de louvor aqui, e eu ainda estava com dor de cabeça, e quando eu comecei a pregação, vim orar pelos enfermos, e comecei a pregação, irmãos, instantaneamente a dor de cabeça passou. E eu estou aqui agora sem dor de cabeça nenhuma. E era algo insuportável. E é isso que o Senhor faz conosco. Ele nos dá segundo a nossa necessidade. Ele nos dá segundo aquilo que nós precisamos. Ele atende sim a nossa oração. Creia nisso. Ele nos ama com amor sem fim. Ele te ama com amor sem fim. Não perca, não deixe que ninguém tire do seu coração isso, essa certeza. Não permita que nenhuma palavra trazida por qualquer pessoa que seja roube do seu coração essa certeza de que o Senhor te ama com um amor sem fim e de que Ele quer que nós venhamos estar em oração na sua presença, de que nós estejamos diante dele com o nosso coração contrito, o sentindo, o desejando, o amando, irmãos, cada dia mais, amém? Nós vamos estar impetrando a bênção nesse momento. Eu espero que você tenha sido abençoado nessa noite, você que ficou conosco aí firme e forte até o final. Na quinta-feira, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui novamente com o culto da palavra, estudando o livro do profeta Malaquias. O presbítero Mateus está ensinando, tem sido uma palavra muito abençoada. Compartilhe conosco, esteja aqui quinta-feira ligadinho também com a gente, amém? Estenda suas mãos onde você está e receba a bênção do Senhor, amém? Abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus te abençoe. Fique aí ao som do violino um pouquinho com o pastor Sandro.